Então é um processo que você pode ver que é um fluxo bem natural, assim, você pode ver que ali é uma ecologia que é constante. Cada processo tem um porquê que vê alguma coisa. E prevalência de bactérias sulfurredutoras em Tucuruí, com alguém sabe alguma coisa? Isso tem? Das quatro redutoras, mas no metagenoma vocês acharam alguma coisa? Achamos muito, que são as beta-protobactérias e acho que gama-protobactéria, não lembro qual é o certo. Mas são algumas classes de protobactéria, eu não lembro quais são. Mas o que mais tem em Tucuruí é ciano, actino e protobactéria. Tá, então isso são grupos que a gente tem que ter em mente, que a gente vai levar muito em consideração, porque eles vão ativamente participar do balanço. Então vamos lembrar delas aí para ver quais genes a gente vai procurar dentro do metatranscriptoma. Tá? Então as metanogênicas, as bactérias metanogênicas do reino Arqueota, ele fala justamente das ordens metanosacilares, metanobacteriares, metanomicrobiares, metanococais, metanopirales. E ele fala do ponto de vista evolutivo, as metanopirales, foram as primeiras a surgirem, né? São as primeiras na escala evolutiva e são justamente arqueias metanogênicas sem citocromo, e as metanosacilares foram derivados, que são as mais jovens, que a gente chama, né? Mais recentes, recentes, né? Que são justamente as metanogênicas com citocromo, tá? E aí ele faz um quadro comparando com as arqueias com citocromo e sem citocromo, e ele diz que as metanogênicas com citocromo, a maioria delas crescem bem em presença de CO2 e H2 e formato, tá? E o limite de pressão parcial de hidrogênio é acima de 10 pascal. Tá? A produção de metano fica acima de 7 gramas por mol de metano e o tempo de publicação dela é acima de 10 horas. E nenhuma espécie ainda tem um multiplicado. Bom, e isso daí são estudos em laboratório, né? Isso aqui em condições de laboratório. Isso, in vitro. Pode ser diferente do in vivo, né? Claro que... E as metanogênicas sem citocromo crescem bem em presença de H2 e CO2, com exceção da metanofaera, e o limite de pressão parcial de H2 é menor que 10 pascal, na outra era maior. A produção de metano é 3 gramas por mol de metano, ou seja, menor que nas arqueias metanogênicas com citocromo, e a duplicação é menos de 1 hora. O que é essa produção de metano? O que é 3 gramas por mol? Eu não entendi direito. Células celular por mol de metano. 3 o quê? 3 gramas de massa celular por mol de metano. Tá. 3 gramas de massa celular por mol de metano. Tá, agora entendi. Tá? E contém muitas espécies que são hipertermofílicas. Tá? E ele, lá mais na frente, no quadro final, a gente faz uma comparação das arqueias metanogênicas com citocromo e sem citocromo. A gente observa que é uma característica comum desses dois tipos de arqueias metanogênicas, que elas são dependentes de sódio. Então, na conservação de energia envolvendo citocromo, então a redução de CO2 a H2, ou com H2 a metano, a conservação de energia ocorre em 13 reações, sendo que os compostos carreadores C1 podem ser o metanfurano, tetrahidrosacarina, coenzima N. E como os carreadores de elétrons, nós temos ferridoxina, coenzima 420, coenzima B e metanbuterina. E essas reações, elas podem ser catalisadas por complexos de proteína de membrana e também por enzimas citoplasmáticas. Então, por complexo de proteína de membrana, envolve 6 reações. E as enzimas citoplasmáticas, elas são envolvidas em, acho que 7 reações. Tá? Mas lá na frente a gente vai ver.
Então, essa figura 2, ela mostra justamente como é que ocorre em arqueias metanogênicas com citocromo. Então, eu vou tentar explicar o que foi que eu entendi. Tá? Como o Rodrigo falou, a gente pode reparar que o artigo ele começa sempre ó, o CO2, apesar de ele se referir, né, ao acetato. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É algo assim, quando a primeira vez que eu ouvi falar de que uma bactéria tinha como produto final metano utilizando o CO2, parecia que era fazer uma mágica, porque geralmente a reação energética é o oposto. Você pega metano e você queima ele no oxigênio e consegue tirar energia. Ela está fazendo o oposto. Ela está pegando o CO2 e botando de volta e ela ainda consegue tirar energia disso. Então é um feito muito estranho, assim, pelo menos para mim, na minha cabeça, de pensar aerobicamente. Então vamos ver o que envolve isso daí, né? Então vamos ver como é que ela consegue fazer esse feito. O que na membrana eu vou considerar como citocromo? Acho que é o principal. Aqui na membrana? O que é um citocromo nessa veia? Eu considero todas as cargas de membrana. Não. É tipo. Acho que é só o que está marcado. O citocromo é justamente aquele complexo alveolar, principalmente é o complexo. Deixa eu falar que onde estava marcado. Olha, aqui em azul são justamente as enzimas citoplasmáticas. Tá? E em vermelho são justamente as proteínas de membranas que estão envolvidas no processo. Só esse complexo mostra a reação de número 12 lá embaixo. Isso, fala que é marcado em vermelho. Esse complexo aqui não vai ter seguinte, se tem citocromo, sem citocromo, esse complexo precisa de um citocromo, tá? Isso? Sim, aqui ó. Tá? Que é, no caso, aqui nas artérias metanogênicas com citocromos, é justamente esse aqui, esse complexo enzimático aqui. Lá nas sem citocromos, é justamente aquele complexo M, H, uma coisa que você colocou no citocromo. Mas a gente vai ver lá. Eu acho que uma das coisas que, pelo menos eu entendo assim, eu acho que os citocromos eles são sempre colados um no outro, porque é que aquela história, citocromos é as proteínas que passam a batata quente. Então tem que estar em contato um com o outro. Então forma um complexo de proteínas juntos. Então elas estão aglomeradas. Não são só como enzimas que estão soltas no citoplasma aí fazendo o negócio, né? Então acho que até o conceito de citocromo tem alguma coisa a ver com um conglomerado de proteínas, por algum metal, alguma coisa assim, por exemplo, o citocromo B450 que degrada os xenobióticos e tal, essas coisas assim. que na verdade é um grupo, né? É um grupo, né? Um grupo de enzimas tal, bem polimórficas que tem sempre algum metal, alguma coisa do tipo unido. É para diferenciar proteínas comuns, proteínas que são só proteínas. São só enzimas, né? São só enzimas. Tem ali algum metal, alguma coisa que faz. Não sei, mas porque. Então, o arquivo, mas lá em cima tem aquele. Acha né? Ele é uma hidrogenase. Qual? Lá em cima. Eu posso considerar, mas aí, se for ver se eu ver. Não, da membrana. Esse aqui. Se quando for ver a estrutural, aí tem estrutural que eu estou falando. Ele tem elemento secagem, de ferro, eu posso dar ele também. Citocromo é isso. São conglomerados de proteínas junto com metais, alguma coisa no meio ali, que faz a ligação dele. Complexo lá de baixo da reação 12. Fala inclusive que está marcado em vermelho. É aquele complexo que ele fala de citocromo. Os outros são complexos de proteínas de membrana também. Só que citocromo é só aquele complexo que tem a reação número 11 e 12, né? Esse aqui, ó. É só esse aqui embaixo. Esse desenho. O que tem diferente da outra imagem. Então aqui seria essa diferença, que as citocromos utilizam esse complexo, tá? E as sem citocromos utilizam outro complexo enzimático citoplasmático, a gente vai ver mais adiante, tá? Então a gente colocou aqui a sequência das reações para a gente tentar entender como é que acontece o processo.
Então, gente, vamos lá que agora é o resumo disso aqui, agora é importante. Vamos ver lá então como é que é. Então, olha só. Então vai lá, entra CO2 e... CO2, tá? E aí o que acontece? Ele é ativado pelo metano furano, que ele vai ser o quê? Reduzido a formil, tá? Então, por essa redução aqui, essa é a reação 2. E o doador de elétrons, quem vai ser? A ferridoxina, olha aqui. A ferridoxina, ela vai entrar para doar o elétron, para poder o CO2, o metano furano, conseguir reduzir aqui a formil, tá? As reações 3 e 4, esse grupo formil aqui, ele vai ser transferido do metano furano pela coenzima metanopterina. Se alguém estiver errado, bem corrido, mas eu estou me lembro. MPT, metanopterina. Ou metanopterina. Aqui. MPT. Metanopterina. Não vai sim, MPT. Tá. Sacinopterina. É porque ela já perdeu ali o H4. Isso. Tá? Então, sacinopterina. MPT. As reações 5 e 6, elas vão mostrar justamente ele sendo desidratado e reduzido em 2 etapas a nível de metileno e metil. Metileno e metil. Tá? E o doador de elétron é a F420, olha aqui. A F420, essa coenzima entrando para doar elétrons. Tá? E a reação 7, que o metil-CoA, que é o metil-CoM, aliás, ele vai ser reduzido a CH4 pelo complexo enzimático metilredutase, que pode ser o F430 COB, tá? Aqui. E o F430 vai remover o grupo metil-CoM, formando o complexo níquel-metil, tá? Que já é justamente essa parte aqui final. Tá? Só que tá, então ele diz o seguinte, aqui, justamente, o metil-CoM, ele vai justamente perder o CoM dele, formando o metano e o complexo hidroxisulfeto, certo? Ou eu estou errado, alguém pode complementar? Então, o metil-coenzima né? Aí ele vai sofrer uma redução. Nessa redução, juntamente com a outra enzima, vai dar formação. Não, aqui, nessa etapa 8, na etapa 7 para 8. Ele vai ter o grupo metil vai se unir com a coenzima M, que tem também aqui. Isso ele vai sofrer uma redução, vai formar o metano e o heterodissulfeto. Sofreu uma redução, vai formar o metano e o complexo hidroxisulfeto, que vai depois ser quebrado em coenzima M. Então, justamente nessa etapa aqui, quando há a formação do complexo do heterodissulfeto, o que vai acontecer? Ele vai ser reduzido justamente por esse complexo enzimático aqui, que seria a participação do citocromo, e restabelecendo justamente CoM e CoB, coenzima M, coenzima B. Naquela reação 3 e 4, lá para A, E, T, mas lá estava a reação, aquela Tetrahidro, o que acontece? Antes de 3, aquilo é o formil, né? Então, o formil vai ser passado na coenzima metanofurano, justamente o EFR, para a coenzima tetrahidrosacinopterina. Isso, tá? Coloca. Não, tetra não, porque aí não, já perdeu. No final de 3. Ah, tá. Sim. Em 4, vai acontecer desidratação. E ele vai perder uma molécula de água. E seria justamente o grupo metil. Não, ele estava na 4. Não, em cima. Aí foi depois, isso foi uma desidratação. Tá? Aí, não sei. Não, mas é porque tem 2 etapas aqui. Não, pois é. Aí, na primeira, ele só vai trocar de grupo e na segunda ele vai sofrer desidratação. Sim. E perder o oxigênio para ficar Pois é, tá aqui
aqui tem duas etapas, você entra desidratar